O quanto a generosidade e a bondade podem transformar a vida de alguém. E mais, de onde uma pessoa que perdeu tudo consegue tirar forças para reconstruir aí a sua vida? Bom, no caso do soldado norte-americano Luiz Ocampo, que sempre dedicou a vida para proteger outras pessoas, felizmente, recebeu em troca algo que nem sequer imaginava. Eu sou Maurício Santos e nesse vídeo eu te conto sobre o soldado que voltou para casa depois de uma missão e encontrou algo que mudou a vida dele para sempre. O ano era 2018. Luiz Ocampo, na época um jovem de 24 anos, havia acabado de conquistar inúmeras coisas na vida. Grande parte delas, inclusive, era fruto de muito esforço e dedicação. O rapaz que desde criança sonhava em fazer parte do exército militar dos Estados Unidos, mais tarde se deparou com outro grande sonho: ser médico. Mas, claro, nada impedia que ele exercesse as duas profissões, desde que se esforçasse para isso. Afinal, talento era o que não faltava para ele. Durante a faculdade de medicina, sempre muito feliz e realizado com o curso, nada tirava o sonho da cabeça desse jovem. Ele não pretendia ser médico plantonista ou trabalhar em um consultório todos os dias. A medicina era algo que lhe encantava. No entanto, mais do que isso, era algo que ele levava como uma missão de vida. O desejo dele era salvar a vida dos soldados que passavam anos se dedicando e se arriscando para proteger as outras pessoas. Como um grande sonhador, Luiz também queria construir uma família e, especialmente, tinha o desejo de ser pai. O rapaz encontrou o amor da vida dele cedo e, claro, não perdeu tempo. Embora na época ainda não fossem casados, ele e a namorada Kaylee Nicole tiveram um filho e foram morar no estado da Carolina do Norte, no sudeste dos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de Charlotte. Possivelmente, aquela era a melhor fase da vida daquele jovem. Pouco antes do filho nascer, Luiz se formou em medicina e, para sua felicidade, também entrou para o exército dos Estados Unidos. Além disso, levava uma vida tranquila em um bairro residencial da cidade, onde era conhecido por ter uma família dos sonhos. Para completar o estereótipo da família perfeita, o casal também tinha um cachorro, que era o xodó da casa. E também é parte importante da história que, infelizmente, não é tão boa quanto parece. Assim, por ter uma vida feliz, estável e tranquila, mesmo com tão pouca idade, aquele homem mal esperava o que estava para acontecer. Algo que mudaria seus planos, sua perspectiva de vida e, especialmente, sua visão de mundo para sempre. Em setembro daquele ano, Luiz precisou deixar o seu lar para servir a pátria americana. Ele foi convocado para auxiliar o resgate da população de uma cidade a cerca de 400 quilômetros de Charlotte. O local da missão era New Bear, uma cidade localizada na Carolina do Norte e que fica às margens de um rio. O que, por isso, dada a trágica circunstância, teve incontáveis perdas. Mas o que havia acontecido? Bom, já ouviu falar no furacão Florence? Caso não esteja se lembrando, eu te explico. Foi um poderoso furacão que causou danos catastróficos em certa parte dos Estados Unidos, tendo como resultado enchentes por causa das chuvas torrenciais. Pois bem, entusiasmado com a primeira grande missão, Luiz e a equipe dele foram para a cidade, mas o cenário que encontraram era bem pior do que eles tinham imaginado. New Bear, que tinha pouco mais de 30 mil habitantes, estava completamente alagada e com uma quantidade altíssima de pessoas desoladas ou mortas. A força do furacão Florence era tanta que o nível da água chegava a atingir os telhados das casas.
além de transformar as estradas em rios e deixar a cidade em total estado de calamidade. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, o Florence, no início, era apenas mais uma tempestade que foi formada na região da ilha de Cabo Verde, próximo à costa africana. E ainda como uma tempestade, foi avançando em direção aos Estados Unidos, mas nesse período acabou se tornando um furacão de grandes proporções. Como você sabe, existem 5 níveis para classificar a periculosidade de um furacão. E o Florence atingiu o nível 4 antes mesmo de chegar ao continente americano. A chuva era intensa e assustadora, e os ventos eram tão fortes que chegavam a 240 km por hora, cerca de 12 km a menos do que é necessário para um furacão ser categorizado no nível 5, o mais perigoso de todos. No entanto, por sorte, quando o Florence chegou aos Estados Unidos, a força dele era bem menor, sendo classificado como nível 1. Mas apesar disso, a intensidade do vento e da chuva foi suficiente para deixar a cidade onde Luiz foi convocado para trabalhar completamente devastada. E como eu disse antes, em New Bear, as piores marcas do furacão foram as enchentes. Com as nuvens, o nível do rio que fica às margens da cidade subiu tanto, mas tanto que literalmente deixou o local debaixo d'água. E obviamente, as pessoas perderam tudo. Não tinham nem energia elétrica para melhorar um pouco a situação. Estavam desoladas e principalmente confusas com o que estava acontecendo. E é aí que Luiz Ocampo entra na história. Como médico da Guarda Nacional, o rapaz era responsável por ajudar diretamente todas as pessoas afetadas pelo Florence, além de auxiliar na distribuição de alimentos, produtos de higiene e também remédios. Na verdade, a missão consistia em fazer qualquer coisa que fosse possível para ajudar aquela população, que estava completamente desamparada. Dessa forma, Luiz deixou sua família e sua casa no início de setembro daquele ano, com destino à realização de um de seus maiores sonhos. A namorada dele, por sua vez, com medo de ficar sozinha com o filho em casa, decidiu passar o tempo em que Luiz estava em missão na casa dos seus pais, que moravam a poucos quilômetros dali. No entanto, o cachorro da família ficou na casa para protegê-la enquanto Kaylee e o filho estavam fora de casa. Claro, a moça visitava o cachorro diariamente para dar comida, água e atenção. No final de setembro, após mais de 10 dias em missão, Luiz retornou para casa, ansioso para reencontrar a família, tomar um banho revigorante e descansar tudo o que não pôde durante o trabalho em New Bear. Como em muitos países, os Estados Unidos também aguardam o retorno dos seus soldados após uma grande missão com festejos e muita alegria. E assim foi feito. Bom, até este momento estava tudo indo muito bem. No entanto, ao chegar em casa, Luiz se deparou com uma cena incomum. O cachorro da família estava solto na rua, sozinho, e a porta da casa estava escancarada. No início, o rapaz pensou que a namorada dele estivesse em casa, preparando alguma surpresa para recebê-lo. Mas, ao entrar, teve a pior surpresa de todas. Sua casa havia sido assaltada e saqueada. Parecia que o furacão com o qual o rapaz tinha lidado na missão estava em seu próprio quarto. E o pior, a casa estava vazia. A namorada dele e o filho não estavam lá, o que fez com que Luiz sentisse um misto de sensações, metade desespero e metade alívio. Será que ninguém sabia o que havia acontecido ali? Roubaram tudo, especialmente itens de valor como televisão, notebook, videogame e eletrodomésticos. Portas, janelas e móveis foram completamente destruídos. Olha, para se ter uma ideia, até a comida que estava na geladeira e nos armários foi roubada.
Mas o que mais afetou Luiz foi perceber que a herança da família também foi levada pelos ladrões. Se tratava de uma coleção de moedas antigas que sua avó, Ana, tinha colecionado durante toda a vida. Eram moedas do mundo inteiro e que, por puro valor emocional, o rapaz guardava com todo cuidado e carinho. Obviamente que Luiz ficou desolado, assim como a namorada que publicou uma foto do jovem no Facebook seguida de um texto pedindo ajuda. Embora a postagem não tenha viralizado na internet, ela teve certo alcance, o que acabou mudando a vida do casal que já estava sem perspectivas. Uma amiga de Kaylee, Mary Elise, viu a publicação e resolveu ajudar abrindo uma espécie de vaquinha virtual, para que as pessoas que se solidarizassem com a situação pudessem então contribuir. No entanto, o que surpreendeu Luiz, Kaylee e inclusive Mary foi que a população ficou tão tocada com o assalto na casa do herói que saiu em missão, que em 11 dias foi arrecadado o valor de $15 mil. O dinheiro doado era 3 vezes maior do que o esperado e, por isso, Luiz pediu que Mary fechasse a vaquinha virtual. Segundo ele, não queria abusar da boa vontade das pessoas. No entanto, para sua surpresa, as pessoas reclamaram e queriam doar cada vez mais. Aí foi então que o médico e a namorada tiveram uma ideia que mudou a vida deles. Após uma de suas piores fases, o casal resolveu gerar um fluxo de boas ações a partir da generosidade e bondade que haviam recebido. Depois de inúmeras outras doações, os dois fizeram uma campanha e doaram o dinheiro que sobrou para o Fundo de Assistência para Soldados e Aviadores. O intuito era auxiliar financeiramente os profissionais que estivessem passando por dificuldades, fazendo com que a população ajudasse diretamente as pessoas que dedicam suas vidas a protegê-la. E assim, mais uma vez, Luiz foi um herói. Um herói mesmo, com tão pouca idade. O que, a princípio, foi uma situação desesperadora, por fim acabou ajudando outras pessoas. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te inspirado a se solidarizar sempre e ajudar outras pessoas. Bom, eu fico por aqui. Obrigado por ter assistido, um forte abraço, fique com Deus e tchau!